Muitas vezes a gente elabora a vida pensando sobre a morte, né? Sei que parece meio mórbido, mas não é não. Hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, ó, As 7 Mortes do Meu Pai, escrito pelo Humberto Conzo Júnior e publicado pela Mondru Editora. Bora lá falar desse livro? Mas antes, não esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, ajuda aqui o canal a crescer, beleza? E um aviso, hein? Pra quem ficar até o final do vídeo, tem um cupom da Mondru Editora, minha parceira aqui do canal, pra vocês comprarem esse livro com desconto. Bora lá? O livro já começa com o personagem sabendo que o pai morreu. Começa, na verdade, com ele se dirigindo, né, ao enterro do pai, ao velório do pai. Eles moram em cidades separadas, né, diferentes. E ele tem essa notícia e vai pro enterro do pai. E aí começa um pouco aquela mistura, né, que eu já li em alguns outros livros que também elaboram um pouco essa questão do luto, que é essa coisa meio prática de você, ritualística talvez, sei lá, de você enterrar uma pessoa, né, de você, toda a burocracia em torno disso, enterro, o caixão, a casa que fica, o documento, etc., com o sentimento em si, né, o que você tá ali, de alguma forma, tentando elaborar com a perda daquela pessoa. Então começa um pouco dentro desse lugar, aqui tá esse livro, e aí na verdade a gente vai descobrindo bastante sobre essa relação de pai e filho, né? Então é uma família que os pais se separaram, esse pai já se casou inúmeras outras vezes, e aí a gente vai compreendendo um pouco da vida desse pai e filho, do que eles compartilharam, do que eles deixaram de compartilhar, através desse evento de morte e de um elemento surpresa que surge lá no funeral, que eu não vou contar qual é para não dar spoiler. Aqui também tem um elemento interessante dentro desse livro, que o que sobra dessa relação e da casa e do pouco acesso que esse filho acaba tendo às coisas do pai, é um álbum de fotografias. E é dentro desse álbum, que funciona quase como uma cola aqui, né, de algumas histórias, que a gente também vai entendendo aí um pouco desse contexto todo. Antes de dar a minha opinião para vocês, eu preciso confessar uma coisa. Eu tenho duas grandíssimas dificuldades quando se trata de livros de ficção. A primeira é de livros autobiográficos, e esse aqui é um livro autobiográfico, porque eu acho tão difícil a gente falar sobre uma percepção de leitura quando se trata da vida real de alguém, né? Apesar de que muitos dos livros de ficção, obviamente, passam por sentimentos do autor, não necessariamente por uma história biográfica, quando um livro é declaradamente autobiográfico, eu acho sempre super delicado, né? Porque, apesar de ser uma resenha do livro, também é uma resenha, ou em algum momento pode parecer que é uma coisa sobre o autor. Enfim, eu tenho dificuldade com isso, real, assim, então já deixo aqui declarada essa primeira dificuldade. A minha segunda dificuldade, que eu acho que eu já até comentei com vocês em algum momento, é fazer resenhas de livros sobre luto. Eu, ainda bem, não passei por uma experiência de luto muito próxima, assim, né, de família muito próxima ou pessoas muito próximas a mim, e sou muito grata a isso, mas isso faz com que seja um pouco mais difícil acessar esse lugar do luto. Mas é um assunto que está muito vigente na literatura, né, então eu já acabei lendo alguns livros sobre esse assunto algumas vezes. Eu acho interessante porque agora eu começo a ver algumas convergências entre esses livros, de sentimentos e de coisas, de elaborações, etc. Mas então essa é a minha segunda grande dificuldade. Dito isso, agora eu vou dizer umas das minhas opiniões e coisas que eu achei, coisas que eu gostei do livro, principalmente. A primeira coisa que eu gostei muito desse livro mesmo foi essa relação sem grandes sentimentalismos entre pais e filhos, assim. O que eu quero dizer não é que seja fria, mas é que ela é de um olhar mais distante. A minha percepção é que o autor aqui, ele já elaborou essa relação. Não é uma relação... Ela tem menos raiva, tem menos ódio, mas também tem menos grandes projeções. Ela já tá mais pé no chão, assim mesmo, sabe? Quando você já elabora há muito tempo uma coisa. Então eu achei isso muito legal, porque deu uma perspectiva muito crua, assim, sabe? De vida mesmo, né? Então, assim, pessoas são pessoas. Pessoas não são boas ou mais. Pessoas são pessoas. Elas fazem coisas boas, fazem coisas não tão boas. Em um dado momento, essa relação
relação é mais próxima, em um dado momento essa relação é mais distante, né? Então aqui a gente tá falando de uma relação de pai e filho que não tinha uma convivência necessariamente assim tão próxima, porque moraram em cidades diferentes por vezes, né? Esse pai teve diversas famílias ao longo da vida, né? Então isso às vezes dificulta um pouco essa questão, mas enfim, independente disso, eu acho que o Humberto trouxe de uma forma muito bonita, assim, essa elaboração, que é, assim, de um sentimento de amor, que é, assim, de um sentimento de perda, né, de sofrimento por esse luto, mas também de compreensão do que essa relação representou na vida dele, né, então eu acho esse ponto bem bacana. E eu acho isso interessante, assim, e isso se tornou bastante interessante, eu gostei muito desse lugar narrativo de usar o álbum, né, como esses retalhos, porque o que o Humberto fez aqui, na minha visão, foi justamente isso. Ele trouxe algumas imagens, talvez pra gente, em forma de texto, né? Mas algumas dessas imagens de coisas que eles viveram juntos, como se fosse de fato um álbum de fotografia. Então aqui, a primeira imagem é um dia que aconteceu isso, a segunda imagem aconteceu aquilo. Então é uma espécie de retalhos, assim, né? Dessa vida que eles partilharam, que esse pai e filho partilharam, como se fosse aqui no álbum de fotografia. E eu acho fantástico também que essa capa, que diz muito sobre isso, tem como se fosse a foto, né, deles aqui, e como se fosse aquela coisa de recortar o rosto da pessoa. E ele fala que no álbum isso existia, né? Então, por exemplo, os pais se separaram, então se tinha uma foto do pai com a mãe, a cabeça da mãe era cortada, né? Coisas nesse sentido. E aqui a cabeça do pai é cortada, assim. Eu achei essa capa muito maravilhosamente adequada, assim, a esse livro. Muito bacana mesmo, assim, esse projeto gráfico. Mais uma vez, a Mondru, pra mim, é uma editora que faz um projeto gráfico fantástico. O outro livro também que eu recebi deles foi maravilhoso nesse sentido. Mas enfim, eu gosto dessa linha assim de raciocínio, sabe? Desse álbum que faz essa cola de retalhos e das pessoas que vão sendo tiradas, né, bem entre aspas, assim, da nossa vida, porque elas também permanecem de alguma forma. Então, eu acho que é um pouco disso. A coisa que talvez que mais tenha me chamado a atenção, assim, nesse livro, que ficou comigo quando eu terminei de ler, foi sobre como a convivência afeta a nossa relação, ou a convivência ou a falta dela. E aí eu tô lendo também esse livro aqui da Bell Hooks, que é o Tudo Sobre o Amor. Depois eu falo dele com calma, mas só pra gente fazer aqui um paralelo. E nesse livro a Bell Hooks, ela fala um pouco dessa questão da comunidade, né? Como a gente vai perdendo essa noção de comunidade, da família expandida e dessa questão dos núcleos serem menos pai, mãe e irmão, e como isso pode se expandir. Como na verdade a gente foi perdendo um pouco isso, ficando cada vez mais individualista. Essa fala da Bell Hooks no livro me lembrou justamente, fiz uma ponte aqui com esse livro do Humberto, porque é isso, assim, a convivência, ou esse senso de comunidade, esse senso de estar junto, de estar presente com mais constância na vida das pessoas, é um assunto que me é muito caro, porque também me corta de muitas formas. Como isso modifica tudo, modifica qualquer relação, né? Porque você tem uma outra relação, não é a relação de pai e filho que convive todos os dias. Então, eu achei isso bem importante, assim dizer, porque nesses momentos de próximo, longe, a relação, os sentimentos, tudo foi mudando também com relação a essa questão mais física mesmo de proximidade, sabe? Então isso foi uma coisa que ficou reverberando, assim, na minha cabeça. Eu fiquei com essa perguntinha, essa pulguinha, assim, do tipo, caramba, e se esses dois tivessem convivido, né? Que relação teria sido essa, caso eles tivessem tido essa oportunidade de conviver por mais tempo? E aqui sem juízo de valor, sem melhor ou pior, mas enfim, a pergunta que me ficou aqui quando eu terminei de ler esse livro. O Humberto Conzo Jr., então, autor desse livro, tem um canal aqui no YouTube também, chamado Primeira Prateleira, Humberto Conzo Jr. Primeira Prateleira. Esse canal foi criado em 2015 e ele também idealizou o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea, um clube de assinatura e leitura conjunta, e em 2019 integrou a turma da Clipe, no Casa das Rosas, e em 2021 foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Literatura. Então, é um grande divulgador de literatura. O Humberto também é formado em Biologia e História pela USP, já publicou livros infantis, e esse é o primeiro livro dele publicado, o primeiro livro não infantil dele publicado, aí pela editora Mondru. Recomendo bastante também, sigo aqui o Humberto no YouTube, apoiem o canal também de pessoas que divulgam literatura. E, então, para você que for aqui até o final, vou deixar aqui o cupom escrito aqui na tela para vocês. Vai lá no site da editora, coloca o cupom 10% de desconto para vocês, tá bom? Super beijo, até o próximo vídeo.